Sejam bem-vindos todos aqui, Ricardo Reis, hipnoterapeuta. Olha só que pergunta legal que a Cláudia de Maringá fez para mim. Ricardo, é possível com a auto-hipnose eu enfrentar com mais facilidade os desafios da vida? Sim, Cláudia, é possível. Ótima pergunta, tá? Mas antes eu quero fazer algumas colocações aqui que podem contribuir ainda mais, tá? Vamos lá. Muitas pessoas com os desafios da vida, com as dificuldades, elas têm a mania de quererem inventar soluções. Elas realmente quebram a cabeça. Pessoas orgulhosas. Eu estou falando isso carinhosamente, tá bom? É para te ajudar e ajudar milhões de pessoas que podem assistir esse vídeo. É a famosa mania de inventar a roda. A gente não precisa inventar a roda. A gente pode usar a roda que já existe. E o nome disso é modelagem. Vem da programação neurolinguística. O que é modelagem? É pegar alguém que já faz algo muito bem feito e aprender com essa pessoa o que ela faz e como ela faz. Isso serve para tudo, para qualquer coisa. Se uma pessoa vai aprender uma língua, eu não preciso ficar aprendendo aquilo sozinho do meu jeito. Eu posso aprender como ela aprendeu, perguntar para ela como que ela fez aquilo direitinho. Se uma pessoa dirige muito bem um carro, eu posso aprender como que ela fez para ela dirigir muito bem o carro. Se eu estou enfrentando um desafio no meu dia a dia, se eu quero superar aí um obstáculo, eu posso pegar alguém que já superou esse desafio e fazer perguntas interessantes para essa pessoa. Vem cá, por favor, como que você fez isso para você vencer? Pode ser uma pessoa conhecida? Pode. Pode ser uma pessoa que eu não conheço. De que forma? Lendo um livro dessa pessoa. É uma forma de eu me aproximar, ficar pertinho do autor. Pode ser assistindo os vídeos no YouTube. Eu aprendo com as pessoas no YouTube, igual você está me assistindo agora. Então isso é modelagem, fazer perguntas boas para você aprender. Tem pessoas que passaram por problemas, desafios, venceram e você pergunta, como você fez? Eu sei que parece uma coisa muito simples, mas sabe qual é o problema? Um dos medos principais da maioria das pessoas é medo de incomodar as pessoas. E a gente fica com medo de perguntar para as pessoas o que elas fizeram e como elas fizeram. Então, isso passa a ser um problema. Quando, na verdade, está comprovado que a maioria das pessoas sente uma alegria, sente um prazer muito grande em ajudar as pessoas. Quantas vezes eu recebo recados de pessoas que falam assim: ah, Ricardo, eu te vi na rua, eu te vi na praia, mas eu não falei nada que eu não quis te incomodar. E eu fico chateado, porque eu ficaria muito feliz se essa pessoa viesse falar comigo, porque ela me assiste no YouTube, no Instagram. A minha alegria é muito grande, mas a pessoa tem medo de incomodar. Olha que coisa interessante. A mesma coisa acontece quando você quer superar um desafio. Se você quer superar um desafio, pergunte para alguém que já superou esse desafio. Você vai ganhar tempo, tá bom? Isso é muito importante, tá? Uma outra coisa, agora, direto para o que você me perguntou. Como superar um desafio com auto-hipnose? Muitas vezes você nem vai precisar da auto-hipnose, porque você já aprendeu com uma outra pessoa perguntando. Mas vamos supor que você queira fazer a auto-hipnose, tá? Você vai fazer o seguinte, olha que interessante, agora que você já sabe como superar um desafio, porque você já perguntou para outra pessoa como fazer, o que você vai fazer? Você já sabe o que fazer. Você pode pegar e anotar num caderno o que você sabe que deve fazer. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero gravar vídeos. Eu, Ricardo, quero gravar vídeos. Mas aí eu preciso escrever um texto do que eu vou falar, eu preciso memorizar um pouco do que eu vou falar, eu preciso colocar uma luz atrás do celular para me iluminar, eu preciso comprar um microfone, eu preciso fazer algumas coisas. Então eu sei o que eu preciso fazer. Antes era um desafio e agora eu sei o que eu preciso fazer. Interessante. Nesse momento eu me coloco
numa poltrona, num lugar agradável, num lugar onde eu posso relaxar, num ambiente tranquilo. Aviso as pessoas que eu vou fazer um exercício, que é de auto-hipnose. Me coloco numa situação, numa posição de relaxamento, fecho os olhos, não faço esforço nenhum e começo a relaxar. Começo a respirar tranquilamente. Isso, vou percebendo minha respiração, ficando cada vez mais tranquila. E não existe uma técnica certa. Não, fique tranquila. A sua estratégia, ela está certa. Basta você respirar tranquilamente e está tudo bem. E uma outra dica que é importante, você apenas imagina as coisas que você já sabe, que você perguntou para aquela pessoa que você modelou, lembra? Você imagina agora acontecendo no futuro. Então você está lá com os olhos fechados, relaxada, e você começa a imaginar num futuro próximo acontecendo aquilo que você aprendeu que você deve fazer. Entendeu? Muito simples. Ah, Ricardo, eu devo me esforçar para imaginar as coisas? Não. Olha a dica aqui, o pulo do gato. Quando você faz força com a sua mente, não funciona tão bem, porque você fica se cobrando. Quando você não faz força, quando você relaxa, e até dá um sorrisinho assim, ó, a sua mente entende que é algo agradável, que é algo gostoso, e você relaxa ainda mais. Muita gente pensa que precisa se esforçar, não precisa. Você apenas fecha os olhos e imagina. Como se você estivesse imaginando um passeio que você vai fazer, assim como você já fez muitas vezes na sua vida. Então é muito simples. Repetindo, você se coloca numa posição confortável, numa poltrona, no sofá da sua casa, pode até deitar na sua cama, fecha os olhos, respire um pouco profundamente, relaxe um pouco o seu corpo e comece a imaginar num futuro próximo você fazendo aquilo que você deve fazer, aquilo que você aprendeu com outra pessoa, para enfrentar esse desafio, isso que você quer superar. E por que isso é mega importante? Vamos deixar isso claro. É muito importante. Nós temos uma mente chamada mente emocional, também conhecida como mente subconsciente. Essa mente emocional, mente subconsciente, ela não é racional, ela não é lógica, ela não analisa, ela não questiona, ela é ilógica, como eu já disse, ela é emocional. Então ela só precisa imaginar e ela é muito boa em sentimentos. Então, se você se permitir imaginar, conforme eu te orientei, e mais do que isso, imaginar e sentir, ter sensações, por exemplo, eu estou imaginando eu superando os meus desafios, é uma imaginação. Mas se você se permite sentir, puxa, que gostoso que é vencer os meus desafios, fazendo de conta mesmo, como se fosse uma criança. Eu sei que você já foi criança, então você se permita, como uma criança, sentir como é gostoso superar esse meu desafio, que agradável que é. Esse sentimento, essa emoção, é a linguagem da sua mente emocional. É aí que está o aprendizado. E aí isso vai ficar fixado na sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente, ela é muito mais poderosa. E aí, isso já aconteceu aqui dentro. A sua chance vai ser muito maior de acontecer uma segunda vez. Ou seja, você vai superar os desafios da sua vida com muito mais facilidade. Porque aconteceu aqui dentro. Pare para pensar. Qualquer coisa que existe aqui fora no mundo, existiu primeiro na mente de alguém. É assim que as coisas funcionam. Então você só precisa se permitir fechar os olhos, relaxar, imaginar e sentir. Olha que interessante, hein? Fechar os olhos, relaxar, imaginar e sentir. Pare para pensar na palavra imaginação. Imagem em ação. Imaginação. Tem uma outra palavra interessante também que é emotização. Talvez
você já tem ouvido falar, ó, emotização. Emoção com imaginação. Imaginação com emoção. Emotização. Que é nada mais, nada menos do que isso. Você imaginar com emoção. É tudo a mesma coisa no final das contas, é algo muito poderoso. Então se permita, tá? Fechar os olhos, relaxar, imaginar e sentir, ter emoção. E é assim que se faz uma auto-hipnose. Muita gente pensa que é algo difícil, complicado, mas não é. Você deve ter percebido que você já fez isso em algum momento na sua vida, tá? Mas procure sempre fazer de forma positiva. Não aquela auto-hipnose negativa que você muitas vezes faz sem querer. Ai, meu Deus, isso vai dar errado e começa a se sentir mal. Ai, eu vou sentir medo daquilo, eu vou passar por um problema. Isso aí acaba te atrapalhando. Não, pare com isso. Pensamentos positivos, porque as coisas precisam dar certo. Tá bom? Eu convido você, minha amiga, eu convido todos vocês que estão aí a fazerem uma visita no meu site. Tá muito legal. Tá bom? Lá eu tenho alguns produtos, conteúdo, tenho o meu e-book de Rapport, a arte de encantar pessoas. É gratuito, você baixa, tá bom? Para você saber como que se encanta uma pessoa. Não existem pessoas difíceis. Tá aqui embaixo, tá na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, tá bom? Um grande abraço, fique muito, muito bem. Até mais.